Agora sim. Agora foi. Agora foi. Tudo bem, Jonathan? Tudo jóia. Maravilha. Deixa eu até perguntar, meu áudio tá bom? Porque eu não tô com fone. Qualquer coisa eu coloco um fone também. Se Não, o melhor, áudio tá legal. tá? Porque minha preocupação aqui é o barulho de carro, moto, essas coisas. Não, tá legal sim. Ah, maravilha. Eu E só tô aí, sem o seu vídeo aqui. não tá conseguindo ver? Não. Ué. Pra mim tá normal. Tô conseguindo ver você e tô conseguindo ver os comentários, as pessoas entrando. É, eu só tenho a minha câmera aqui. Não. Quer tentar de novo? Quer entrar outra vez? É, vamos tentar, tá? Porque acho que bugou aqui. Divide a Tá tela, bom, beleza. mas não. Tá bom, peraí. Opa, e agora? Eu tô achando que é algum bug ou algum tipo de delay aqui, porque não aparece você, só aparece a minha. Tá, mas Mas tranquilo, vamos lá. tá tranquilo? O pessoal que tá entrando aí, pode confirmar se tá conseguindo ver a gente, os dois? E a gente tendo essa confirmação, a gente continua, senão a gente abre outra, não tem problema. Foguinho de reação. Às vezes é um bug só do meu lado aqui. Instagram tá meio bugado esses dias, né? Aliás, não só o Instagram, o chat GPT ontem tava muito difícil de conseguir trabalhar com ele. Nossa, pelo menos aqui É, pra como, mim. como esses dias eu usei pouco, É, aí eu não sei. Tenho usado mais o LinkedIn do que o Instagram. entendi. Bom, o pessoal entrou, ainda ninguém comentou. Se alguém tiver tendo dificuldade de ver, por favor, gente, avisa a gente, tá? Mas vamos começar, vamos, né? Não vamos nos prender muito aqui ainda não. Boa noite, eu sou Diana, para quem não me conhece. Né, eu sou professora, palestrante, consultora de estratégia digital, inteligência artificial aplicada ao marketing. Trabalho na área há 20 anos. Oi, Marcos, boa noite. Trabalho na área já há 20 anos e, enfim, o Orkut ainda não existia quando eu comecei a trabalhar no digital. Então, pensa o que a pessoa já não passou nessa vida, né? E aí, o meu convidado de hoje é o Jonathan Lamin, um grande amigo, né? A gente tem quantos anos de amizade aí? Só nessa brincadeira, vai. Ah, começou lá em 2009. 2009? É, já tem uma rodada. Quem apresentou a gente foi o André Damasceno. Verdade, foi Na o época André. a gente era ratinho de Twitter, né? A gente fazia os encontros no Shopping Vitória. Verdade, eu tô encontro no Espírito Santo, né? Enfim. Então a gente é amigo há bastante tempo e eu estou muito feliz de estar aqui em mãos com o livro que o Jonathan acabou de lançar, o SEO Centrado no Usuário, que é o que a gente vai conversar hoje, né? E também falar um pouquinho, puxando aí para a parte de inteligência artificial aplicada, que é a minha área de estudo, a minha área de atuação. Né? Então, Jonathan, conta um pouquinho de você pra gente e, enfim, fica à vontade. Bom, gente, boa noite. Primeiro, obrigado pelo convite, para a gente poder estar batendo esse papo sobre SEO, inteligência artificial e usuário, né? Eu estou nessa jornada com tecnologia, marketing, aí já tem quase 20 anos, bem. Comecei com tecnologia, o background é praticamente todo ele na parte de TI, desenvolvimento de software, parte de web. E ao longo do tempo eu fui migrando devagarinho para essa área de marketing, porque a maior parte dos meus clientes eram agências de marketing. Então eu trabalhava muito essa parte de desenvolvimento de site, blog, e-commerce. E a gente tinha que trabalhar toda essa estrutura de otimização, experiência do usuário.
Então é algo que eu já venho trabalhando ao longo dessa jornada e que nos últimos anos ficou mais intenso, né? Desde que eu deixei aí a área de TI para focar mesmo na parte de conteúdo, parte de marketing de conteúdo, estratégia, criação. Mas ao longo dessa jornada já foram, com esse, são 5 livros publicados, né? 2 na área de marketing e conteúdo, né? Que é o marketing de conteúdo, e esse agora é o centrado no usuário, e 3 na área de tecnologia, de maneira bem direcional mesmo. E então, eu consegui compilar um pouco desses 20 anos nesses livros, né, em cada etapa aí dessa jornada. E nesse livro lançado mês passado, eu trago essa pegada do conteúdo focado no usuário. Pode parecer estranho, né, a gente falar, SEO centrado no usuário. Mas o SEO não é para mecanismo de busca, né, de fato. Mas essa foi a ideia, né, porque não existe busca se não tiver usuário. De que seria o Google se não tivessem os usuários para fazer as pesquisas, né? Então a ideia do livro é mostrar que é possível fazer um bom trabalho de SEO sem deixar o usuário de lado, criar conteúdo bem estruturado que atenda às necessidades dos usuários primeiro e depois os algoritmos, né? E no meio desse caminho a gente tem aí a chegada forte da inteligência artificial que ajuda tanto do lado do SEO quanto do lado da criação de conteúdo, que tem um pouco também dessa pegada dentro do livro. Sim, sim, muito bacana. É uma coisa que eu também, né, tenho aí bastante experiência nessa área de marketing de conteúdo também, e é uma coisa que eu defendo desde o começo, né, quando a gente, lá atrás, já em 2016, 2000, né, quando o Brasil mesmo se tornou já mobile first, a necessidade de levar em conta a experiência do usuário de consumo desse conteúdo, né, e principalmente também quando as buscas se tornaram por voz. Então também tem isso, né? Ou seja, toda a experiência online do usuário, ela precisa ser pensada na hora de escrever para a web, né? O algoritmo, ele é, nesse caso, secundário, seria isso? Não é que o algoritmo é secundário, né? Eu não gosto de pensar muito dessa forma, porque senão a gente tira a importância dele, dá mais importância para o usuário, e se a gente falar que nessa estrutura o usuário é secundário, a gente dá mais importância para o algoritmo. Mas eu gosto de pensar o seguinte: o algoritmo ele olha para pontos diferentes dentro de um conteúdo. O usuário olha para uma coisa, o algoritmo olha para outra, né? Eu trago essa abordagem aqui no livro, né? Porque o que acontece? O usuário ele não está preocupado com a estrutura que a página foi construída, com a linguagem que foi utilizada. Ele está preocupado com a informação que ele está consumindo ali. O algoritmo não está preocupado com essa informação primeiro. Ele vai se preocupar com a estrutura. Sim. Então, o que o usuário vê, o algoritmo não vê tão claramente, né? O algoritmo entende ali aquela estrutura da página, né? Ele entende a parte de conteúdo, as informações. Tem muita inteligência artificial por trás das buscas, né? Para entender o contexto, né? A gente precisa entender a intenção de busca, tudo isso. Então, não gosto de olhar como primário e secundário. Eles estão ali, digamos, no mesmo nível, no mesmo degrau da escada, mas olhando em direções diferentes e em algum momento um olha alguma coisa do outro, né? O algoritmo ele olha a velocidade, mas o usuário também se preocupa com a velocidade. Ele quer uma página que carrega rápido. O usuário ele quer um conteúdo que atenda às necessidades dele, que responda às perguntas do usuário. O algoritmo ele também quer que o conteúdo responda essas perguntas, porque hoje ele já tem um volume grande de perguntas na base de dados. Então ele consegue cruzar essas informações para poder gerar uma SERP, uma página de resultado de busca mais eficiente, né? Então, acho que em termos de visão, estão no mesmo degrau,
mas cada um olha de um lado. É como se o conteúdo estivesse no meio, o usuário está de um lado, o algoritmo está do outro. Uhum. Sim. Uma coisa que você cita até no seu livro, né, são duas coisas que logo no começo chamam a atenção, é a questão da empatia, né, que é super importante, e também sobre o histórico do SEO lá atrás, quando ele era puramente técnico, né, quando era basicamente colocar a palavra-chave 50 vezes na página e, né, enfim, e tentar burlar o algoritmo usando técnicas até hoje, com, fugiu a palavra, mas condenadas pelo Google, né, pelos mecanismos de busca para aparecer naquela primeira posição. Né? Então, eu É as queria que você famosas desse... técnicas Black Hat. Exato. Uhum. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre, né, essa diferença, essa evolução do SEO ao longo do tempo. Assim, trazendo para uma visão simplista, tá? Porque não é tão simples, mas vamos pensar no comportamento do usuário. Quando surgiu o Google, quando a gente começou a ter aí a Web 2.0, que foi quando começaram as interações de conteúdo, onde as páginas deixaram de ser completamente estáticas, o conteúdo começou a ser mais dinâmico. A partir desse momento, foi possível para os buscadores, principalmente para o Google, que é a maior referência que a gente tem, começar a entender o comportamento do usuário nas buscas. Até então, eles não tinham esse tipo de informação. Ninguém tinha como saber qual era o comportamento do usuário. A gente não tinha um Search Console, a gente não tinha um Google Analytics, a gente não tinha nada disso. Então, saía atirando para todo lado. Enchia a página com palavra-chave, ocultava as palavras-chave, colocava um fundo branco com as palavras escritas em branco, porque para o usuário não ia fazer diferença. O Google ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado em ter as palavras ali para ele encontrar essas páginas, né? E aí as pessoas vinham explorando uma técnica que não é uma técnica de black hat, digamos assim, né? Black hat é o conjunto de técnicas, mas é que o word stuffing, que é o excesso de palavra-chave primária ou secundária dentro da página, ocultas ou não, né? Isso era algo muito presente lá nos primórdios do SEO. Hoje, a situação já é outra. Hoje a gente precisa trazer contexto. Eu tenho que explorar a palavra-chave primária? Tenho. Mas eu tenho que explorar também as secundárias. O Google, muita gente não conhece essa dinâmica dele, mas quando você pesquisa lá, por exemplo, SEO centrado no usuário, ele não vai pesquisar a forma literal que você colocou. Ele vai pesquisar cada uma das palavras. Ele vai quebrar aquilo ali. A não ser que você coloque entre aspas duplas. Aí ele só vai te dar os resultados que bate a frase inteira. Então, eu tenho como palavra-chave primária SEO centrado no usuário. Mas como secundário, eu tenho SEO centrado no usuário. Então, é preciso pensar nisso. Isso é a evolução do SEO com base no comportamento do usuário. Legal. E aí você citou um ponto que entra muito nessa parte do equilíbrio entre a técnica e a empatia, que é o advento da busca por voz. É algo que eu já bato muito na criação de conteúdo, que é escrever de forma natural, escrever como a gente fala. Uhum. Não é ficar querendo escrever de uma maneira que não faz o menor sentido, usando palavras complexas. Se eu quero saber o que é SEO centrado no usuário, eu preciso ter um tópico dentro do meu conteúdo que tenha essa pergunta. O que é SEO centrado no usuário? Porque tanto por voz quanto por texto, o Google vai conseguir identificar. Sim. Então, a empatia, ela parte desse princípio, né? Da gente não bombardear o usuário com excessos de palavras-chave, de imagens, entregar para ele o que realmente é útil, de uma maneira fácil de navegar, né? De uma maneira que ele vai chegar ali e vai conseguir escanear a página, correr o olho por ela, encontrar os tópicos que são mais relevantes,
né? E Uhum, ficar evitando essas questões de forçar a barra para o algoritmo. uhum. Porque se o usuário não consegue acessar e entregar sinais de navegação para o Google não vai priorizar essas páginas. Então, técnica e empatia tem que estar equilibrado. Como que a gente equilibra isso? Com SEO centrado no usuário, onde a gente olha para as necessidades do usuário sem ignorar as necessidades do algoritmo. Legal. E a gente tem cada vez mais falado sobre a experiência do usuário, né? Eu acho que desde já tinha muito lá atrás eu defendia muito a leitura daquele livro Não Me Faça Pensar, o clássico aí da usabilidade Steven na internet, Krug. exatamente, né? E aí a gente vê esse tema cada vez mais forte, né? Essa experiência, garantir que essa experiência seja o mais fluida possível, né? Explica pra gente um pouquinho como que fica então a questão das palavras-chave, né, nessa sua visão do SEO centrado no usuário. A gente continua agindo da mesma forma ou você sugere novas formas da gente buscar essas palavras para poder trabalhar? A palavra-chave é o seguinte, ela nunca vai morrer. A verdade é essa. Porque, independente de como for feita a busca, seja via texto, via voz, resultado vindo por IA ou não, vão existir as palavras-chave. Por quê? Porque qualquer pergunta que você faça ao Google, você vai usar palavras. Então, não tem como abandonar. E vou pensar numa outra forma de fazer indexação aqui. Não existe outra. Conteúdo é texto é palavra. O que a gente precisa pensar é como eu vou encontrar um conjunto de palavras-chave que me deem mais oportunidades de indexação. Esse é o grande desafio. E aí, eu gosto de pensar de uma maneira mais semântica, Uhum, trazendo para esse SEO centrado no usuário. Mas se eu estou falando de geladeira, vamos dar um exemplo fora do SEO. Falando de geladeira. Beleza, geladeira é minha palavra-chave principal. A concorrência é alta. uhum, Mas eu preciso achar palavras-chave secundárias, né? A gente entra com palavra-chave head tail, né? A gente entra com as long tails e a gente vai construindo um campo semântico de palavra-chave para geladeira. Geladeira frost free, geladeira 110 volts, geladeira 220 volts, geladeira frost free preta, geladeira frost free branca. Como escolher a melhor geladeira? A gente vai criando um campo semântico com base nas palavras-chave. Desde a palavra-chave primária até as secundárias que a gente vai listando. Então, abandonar não faz muito sentido. Por exemplo, vou pensar numa palavra-chave para geladeira, uma palavra-chave long tail. Geladeira com painel digital. Tem muita pesquisa por esse termo. Então a gente pode explorar essa palavra-chave dentro do texto. Ela não precisa aparecer 10 vezes. Se ela uhum, aparecer uma, já é uma oportunidade que existe. Um outro ponto que a gente precisa pensar dentro desse campo semântico, né, das palavras-chave, para esse novo momento do SEO que a gente está vivendo, são as palavras-chave naturais e as palavras-chave artificiais. Porque uma coisa é a gente chegar no Google e digitar geladeira frost free branca. Beleza. Mas o que, que você quer com a geladeira frost free branca? Né? Pode ter lá, geladeira frost free branca, melhor preço. É uma pesquisa natural, bem delimitada. Ele já vai direcionar para e-commerce. Mas se eu coloco geladeira frost free branca, ele pode trazer para o blog do fabricante, coisas desse tipo. Se eu tenho uma palavra-chave artificial, por exemplo, é comprar barato geladeira frost free. Ficou artificial essa palavra-chave. É difícil construir uma frase. Então a gente tem que pensar nesse campo semântico e ir abrindo.
conforme a gente vai entendendo o público, né, Uhum. o perfil, né, a etapa do funil, embora eu tenha visto muito que está ficando cada vez mais difícil a gente explorar uma estrutura de funil, porque tem muito canal de tráfego Uhum. agora. Então a gente precisa pensar também em trabalhar o público de uma maneira circular. Eu vou atrair, vou educar, vou engajar de modo mais circular, ao invés de ser só um funil. Entrou ali, comprou, esquece, não vai receber o resto. Um trabalho mais circular, né? Então a gente traz aí, dentro desse campo semântico, palavra-chave, primária, secundária, head tail, long tail, as naturais, identifica as artificiais, elimina ou otimiza para elas ficarem mais naturais e organiza isso de acordo com a intenção de pesquisa, né? Porque hoje as pessoas chegam no navegador e elas já chegam sabendo o que elas querem, né? Então a gente tem que pensar nas 4 intenções de pesquisa, que é a transacional, comercial, navegacional e o informacional, né? Quando a gente organiza as palavras-chave com base nessas intenções, facilita muito na hora de produzir o conteúdo, de direcionar. Porque aí você não cria Uhum. conteúdo conflitando com as palavras-chave. Você tem 3, 4 conteúdos no blog que eles vão ter a mesma palavra-chave primária. E aí você começa a perder a oportunidade de ranquear. Então você pode ter um conteúdo, por exemplo, para cada intenção de busca, né? Uhum. O transacional, que é quando a pessoa quer algo muito específico. Eu quero comprar uma geladeira. Não, eu preciso consertar minha geladeira. Né? Muito específico. O comercial, né, que é quando a pessoa já quer comprar. Então ela está procurando melhor preço, geladeira frost free até R$ 2.500. Uhum. Né? A navegacional, que é usuário aquele que o usuário está meio perdido. Ele não sabe muito para onde ir, então ele vai lá, melhor geladeira frost free, esse tipo de busca. E a informacional, que é, digamos assim, para quem está mais no topo do funil ali ainda. Vamos pensar no funil que é o mais usado. Né? Ele quer uma informação, quer saber qual é o consumo de uma geladeira frost free, né? Uhum. Quanto tempo ela leva para gelar uma Coca-Cola. Esse tipo de informação. Então, quando a gente organiza as palavras-chave dentro dessa estrutura, criando campos semânticos, definindo as intenções de busca, fica muito mais fácil a gente direcionar o conteúdo para o usuário, fazer com que o algoritmo do mecanismo de busca olhe para o conteúdo e associe melhor a Uhum. intenção do usuário naquele momento, né? E a gente acaba ganhando mais possibilidade na criação de conteúdo. Porque a partir da construção de um campo semântico, de palavras-chave, dá para derivar muita coisa em termos de conteúdo. Né? Hoje a gente tem que pensar, eu até abordo isso no livro, que é a questão de um cluster de conteúdo. Linkagem interna primeiro, para depois pensar na linkagem externa. Você tem um conteúdo pilar que traz ali todas as informações Uhum. essenciais, mas que ele não entra a fundo em cada uma delas. Ele Uhum. é uma base, ele é meio que um sumário com um pouco mais de informação para que a pessoa vá navegando em cima daquilo ali. Aonde ela quiser saber mais, cada bloco de conteúdo vai ter a opção para ela entrar. Eu gosto de construir um desenho mental desse cluster de conteúdo para trabalhar com as palavras-chave, pensando num esquema que o Bruno Rodrigues falou, né, no livro dele, que é bem antigo aí, que é o Web Writing, que ele fala da estrutura da informação no modelo de cebola. Você tem que deixar o usuário ir descascando a cebola, ele ir aprofundando ali. Você vai dando a informação conforme ele vai querendo. Começa com ela mais rasa, se ele sentir que quer mais, ele vai para uma próxima página, sempre pensando aí em mais ou menos 4 níveis. Então, se a gente organiza as palavras-chave nesse sentido, com intenção de busca, né, com um funil ou com uma estrutura circular aí para criar
ciência no usuário para informar e tudo, isso facilita o trabalho de criação, de otimização e coloca o usuário no centro dessa operação, né? Porque está Legal. tudo pautado nele. Bacana. Jonathan, a gente tem algumas perguntas aqui no chat. Vamos lá. Vamos aproveitar. Primeiro, a querida Cristiane Thiel aí perguntou sobre justamente, né, a intenção da pesquisa, certo? Que você falou, quais são mesmo? São transacional, comercial. Transacional, comercial, a informacional, né? E a navegacional. Beleza, show. E a Elis Nobre, ela tem algumas perguntas aqui. Ela pediu dicas para o caso de engenharia. Ela também colocou que vai criar um site para divulgar os serviços dela. E ela pergunta se blog ainda ajuda muito o SEO. Ela falou que não entende muito do assunto, né? Então ela está assim, querendo aprender e tudo mais. Então ela pede indicação aí de livros que possam ajudar. Elisa, o primeiro livro que eu já recomendo é o do próprio Jonathan, que acabou de ser lançado, né? O SEO centrado no usuário. Mas se você tiver algumas outras indicações de onde mais ela pode buscar essas informações. Bom, vamos lá. SEO e blog é a combinação perfeita, tá? Por quê? Volume de conteúdo. Um site ele tem páginas limitadas. Se a gente pensar num site institucional, ele vai ter cerca de 5 páginas. Se tiver mais, é página de produto. Apresentação de produto e serviço. O blog ele é a forma de você construir autoridade, tá? Demonstrar o seu conhecimento e, como consequência, ir ganhando a confiança do público. E do lado do SEO, é o blog que vai colocar você nos resultados de busca. Você pode ter, lógico, as páginas institucionais do site sendo exibidas, mas você precisa de volume. Quanto mais conteúdo você produz, conteúdo de qualidade, alinhado com as necessidades do usuário, mais chance de aparecer nos resultados de busca você tem. E aí você combina isso com um Google Meu Negócio, né, que ajuda a posicionar bem ali numa busca local, né, a gente chama do SEO local. O investimento em patrocinado também ajuda bastante a trazer aí, pelo menos para o primeiro bloco ali da página, né, antes da que eles chamam de posição zero, embora eu não goste muito desse termo, né, mas investir em blog para SEO é fundamental. Tá? Tem um outro ponto que não é muito a temática aqui, mas a gente pode falar disso numa outra oportunidade, que é o SEO para Instagram, já que desde o dia 19 o Google já tem liberdade para ler os conteúdos do feed, né, dos perfis abertos no Instagram. Reels e conteúdo de feed já estão sendo indexados. Mas essa data foi só por uma questão de compliance. Porque eu fiz uma busca antes do dia 19 para fazer alguns testes e eu encontrei muito conteúdo do Instagram indexado. Legal. Tá? LinkedIn Então, também, já né? tem muita coisa aparecendo. LinkedIn também, né? LinkedIn já aparecia, né? Sim, O já Instagram que era aparecia. fechado mesmo. LinkedIn nunca teve essa de fechar. Mas aí a gente ganha mais poder com o SEO, porque a gente abre ele para as redes sociais. Sim. Né? O blog é a casa própria. Você escreve o que você quiser, você não tem que ficar medindo palavra para escrever, com medo do perfil cair, não tem nada disso. Você escreve, publica e pronto. Né? É importante você saber o que está produzindo. Conteúdo de qualidade acima de tudo, com uma estrutura que ofereça um nível legal de experiência para o usuário. Né? Quanto a referências, tá, para poder aprender um pouco mais, tem algumas. Muita gente vai falar, você está indicando concorrente. Não, porque eu não vejo como concorrência, até porque a gente troca muita figurinha, né? Mas tem dois profissionais que sabem muito, muito de SEO. Um é o Rafael Reis, que escreveu o prefácio do meu livro, SEO Centrado no Usuário. Ele é o fundador da Web Estratégica, uma das maiores empresas de consultoria e marketing de conteúdo e SEO do Brasil.
Tem muito conteúdo no blog deles, no perfil dele aqui no Instagram. E o outro é o Eric Formaggio. O Eric também publicou um livro recente sobre SEO, muito bom, por sinal. Foi um dos livros de referência para as minhas pesquisas. Ele consta até na bibliografia. Aqui no livro tem algumas citações dele no livro. Então são referências sólidas, de muita experiência no mercado, que você pode extrair insights para começar esse projeto. E uma dica que eu deixo, né, para quem quer investir num blog, começar a produzir conteúdo, é entender que, às vezes, vale mais a pena você ter um especialista em conteúdo produzindo para você, que ele já vai aplicar todas as técnicas e tudo, do que, às vezes, você produzir sem ter tanto domínio dessas técnicas e acabar sendo penalizado pelo Google antes mesmo de começar a ter volume. Por que eu falo isso? Porque eu já atendi cliente que foi criando conteúdo, chegou a ter mais de 30 conteúdos no blog, começou a indexar e, de repente, o Google derrubou todas as páginas. Tirou toda a indexação. E aí, a gente foi pesquisar, monitorar e nada de voltar. A parte técnica do site estava perfeita. Mas a nível de conteúdo estava deixando a desejar. Então esse é um dos pontos principais, é focar mesmo no conteúdo e ter uma estrutura técnica que vá dar suporte. Legal. Uma outra pergunta que eu tenho aqui, agora levando um pouquinho para a parte de inteligência artificial, na própria busca do Google, ele já está testando também a trazer ali os resultados de inteligência artificial, né? Naquele Search Labs lá no beta, eu já tenho isso ativado na minha busca. Como que isso vai ficar na sua visão em relação à busca mesmo, a posicionamento? Né? O que vai aparecer ali nessa inteligência artificial? Nesses resultados primeiros ali que aparecem. Ali vai continuar aparecendo os conteúdos que forem mais relevantes. Não tem para onde correr. Por mais que a inteligência artificial do Google vá produzir uma resposta, ela vai produzir uma resposta com base no que ela tem junto da base de dados deles. Os conteúdos que ranqueiam melhor hoje, na primeira página, por exemplo, vão ser as referências utilizadas para poder gerar essa resposta pronta. Né? Se eu perguntar, o que eu preciso para contratar um engenheiro para fazer o projeto da minha casa? Ao invés de ele listar vários sites ali que vão dando respostas que podem ser combinadas, igual ele faz hoje, primeiro ele vai dar uma resposta explicando o que precisa. Depois ele vai entrar com a SERP tradicional, que são as páginas, né, os snippets, tudo isso. Mas ele vai usar o que tem de informação. Como que você se ajuda para fazer parte dessa base de dados? Escrevendo um conteúdo de qualidade. Um conteúdo que vai atender de fato a necessidade do usuário, que responda às questões, né, as principais dúvidas, de forma muito clara. Né? Ao invés de a gente ficar usando os subtítulos dentro de um blog post, por exemplo, H2, H3, só para ilustrar, para ficar dividindo o bloco, eles precisam dizer o que aquele bloco de conteúdo vai falar de uma maneira muito clara. É como se fosse uma estrutura de um livro mesmo, onde você precisa falar, ó, esse bloco aqui fala disso, esse aqui fala disso. E aí, é essa estrutura que vai ajudar o Google a encontrar as informações, aí juntando as palavras, os termos, para poder criar a resposta ali na SERP. Basicamente, o que o ChatGPT faz e que o SearchGPT vai fazer, a hora que ele for liberado para o público. Sim. E ainda nesse tema, né, de inteligência artificial, como que a gente consegue utilizar o ChatGPT ou outras inteligências artificiais de conteúdo para nos ajudar a ter mais inteligência nessa estratégia, mas também sem ficar aquela coisa... Eu assisti uma palestra no ano passado do Marcos Piangers e teve uma frase que ele falou que ficou muito na minha cabeça, que a gente está numa fase agora em que vai ser produzido muito lixo em escala. Né?
enfim, é muito conteúdo produzido sem esse cuidado, sem essa centralização no usuário, sem essa relevância que é necessária. Então, a minha pergunta é nesse sentido, assim, como que a gente consegue utilizar a inteligência artificial para que a gente não faça lixo em escala, e sim façam, né, conteúdos que realmente vão ajudar, ou estruturar conteúdos que realmente vão ajudar. Como que a gente pode fazer isso de forma humanizada? Bom, vamos lá. Eu fiz uma live umas semanas atrás, junto com o Rafael Reis e a equipe da Casa do Código, para a gente lançar o livro. Uhum. E a gente falou muito sobre a questão da inteligência artificial e tudo. O próprio nome já diz, é uma inteligência artificial. Se a gente quer um conteúdo humanizado, um conteúdo empático, a gente não pode delegar para uma inteligência artificial. A gente não pode colocar na mão dela criar o conteúdo. Primeiro, ela não vai ter o know-how que a gente tem dentro da nossa área, com o nosso tom de voz, o nosso jeito de comunicar. Ela tem o jeito dela, que ela foi treinada. Por mais que você entregue um prompt gigantesco para ela, ainda assim ela tem os vícios próprios. Então, no final, você vai ter um texto igual a vários outros na internet. Uma ou outra informação diferente ali, a depender do prompt que você passa. Se não passar um prompt muito claro, é mais do mesmo, né? E um conjunto de palavras já fica muito claro para a gente saber se foi ou não gerado por inteligência artificial. Hoje isso está muito na cara. Como que eu gosto de trabalhar a inteligência artificial do ponto de vista da criação de conteúdo? Nos momentos adequados. Eu penso em 3 etapas do conteúdo. É a etapa inicial, onde tem toda a parte de briefing, de pesquisa, de levantamento de informação. A parte de produção desse conteúdo, que é onde a gente pega todo esse compilado de informações e transforma no texto. E a gente tem a parte final do processo, que é a parte de revisão e edição. Então, eu gosto de posicionar a inteligência artificial no início e no final, nunca no meio. Uhum. Porque aí eu tiro o artificial dela. Eu consigo produzir um conteúdo que vai estar mais humano do que artificial. Ela pode me ajudar com o briefing, ela pode me ajudar a levantar tópico, a analisar os tópicos, a analisar a profundidade, a posicionar para mim o tom de voz, como que eu posso escrever para aquele tom de voz específico, me dá essas orientações. E eu posso até pedir um esboço do material, para eu ter uma ideia do caminho a seguir. Pego isso e começo a produzir. No meu caso aqui, como que eu faço? Eu executo essas etapas, às vezes eu nem uso inteligência artificial na primeira fase, eu pego as referências, vou para o Google, começo a usar as referências, palavra-chave, crio um campo semântico, vou pesquisando, levanto os sites, vou lendo o conteúdo, vou puxando os tópicos que se encaixam dentro da pauta, depois eu sento e vou escrever. Aí eu chego na revisão, aí eu jogo na inteligência artificial. Tem uma que eu gosto muito, que é a Clarice, que ela faz a revisão do texto, a parte de gramática, concordância, ela ajuda muito nesse aspecto, mais até do que o ChatGPT. O ChatGPT é mais para criação, ele não tem ainda essa manha, a não ser que você escreva um prompt, né, crie um GPT próprio, até se for o caso, né? Mas eu gosto de usar o ChatGPT no final para fazer essas revisões. Às vezes um parágrafo que eu estou achando que ele está complexo ainda, que ficou difícil de compreender, eu jogo no ChatGPT e peço a ele para me mostrar alternativas. Ah, tá muito grande esse bloco aqui, eu preciso reduzir. Eu jogo no ChatGPT e peço a ele para me dar sugestões de redução. E aí eu posso pegar aquela sugestão ali e ajustar, porque nem sempre vai ficar no tom exatamente como quer. E no final eu consigo um conteúdo que ele é um conteúdo humanizado. Ele não é um conteúdo artificial. Uhum. Uma coisa é a inteligência. A inteligência a gente tem. A gente consegue fazer. Agora, a gente deixa essa inteligência artificial quando a gente abre mão de colocar aquilo que a gente sabe, a nossa expertise,
nas etapas fundamentais do processo. Então, tem Sim. muita inteligência artificial aí que, mas a gente vai ajudar com conteúdo para SEO, tá, tudo bem, pode ajudar. Mas no final das contas, você vai ter aí muitos resultados iguais, muito lixo, o volume de conteúdo produzido já era grande, hoje já é maior ainda e a tendência é ficar cada vez maior, porque está muito fácil ter acesso à inteligência artificial. Você chega lá, escreva um texto sobre SEO centrado no usuário. O ChatGPT vai escrever e eu vou te dizer que ele vai usar 90% do que está no meu livro, porque é o único conteúdo que tem na internet sobre o assunto hoje. Ou está no meu livro, ou tem os posts no meu blog, ou tem post no blog da Alura, ou no chatgpt.com.br. São os canais que eu publiquei conteúdos sobre o tema. Eu já fiz esse teste no ChatGPT e deu em cima disso. Então é muito mais do mesmo. Se a gente não souber o momento de parar de usar o artificial para criar algo mais natural, mais inteligente, a tendência é que quanto mais conteúdo a gente produzir na artificialidade, menos oportunidade de ranqueamento a gente vai ter. Então, saber o momento exato de usar a inteligência artificial vai ser a grande chave. Tanto para quem precisa otimizar o processo de criação de conteúdo, quanto para os profissionais de conteúdo que querem aumentar a escala de produção sem perder a qualidade. Então, saber em que momento usar e o que usar é fundamental. Nem sempre o ChatGPT vai ser a melhor solução. Por exemplo, a Clarice é uma solução melhor para revisão do que o ChatGPT, mas ela não é uma solução tão boa para me ajudar a criar um briefing, embora ela já tenha essas funcionalidades. Mas é muito do gosto, da forma como cada um prefere trabalhar e se sentir familiarizado com o serviço, né? Sim, sim. Fugiu a pergunta que eu iria fazer. Tocou o telefone aqui na hora, ai meu Deus, aí fugiu completamente. Mas beleza, eles. Ah, tá, lembrei. Na semana passada eu dei uma palestra para gestores de marketing por uma agência aqui no Espírito Santo. E uma das coisas que a gente conversou. Ai, gente, fugiu mesmo. Desculpa, TDAH aqui da pessoa. Mas. Ah, não. Vamos para outro tópico, depois eu vou lembrar o que eu falei lá e o que tinha a ver então com essa parte da. Ah, tá, lembrei. Eles fizeram muito, logo no começo, antes mesmo de eu entrar para falar, a interação ali entre inteligência artificial e inteligência criativa, né? Sabe, exatamente disso, de saber qual é o momento que eu vou usar cada uma, né? Porque a inteligência artificial realmente ela não vai chegar a entender todas as referências, toda a parte criativa, empática do ser humano, não vai, né? E a gente não pode esquecer que a inteligência criativa é a gente mesmo que tem que fazer esse papel, né? E foi isso que eu lembrei aqui que a gente conversou, bem bacana. Essa questão da inteligência criativa artificial é algo muito interessante. Eu uso o ChatGPT praticamente desde que lançou, né, em vários aspectos aqui, já fiz vários testes, estou sempre brincando com alguma coisa diferente. O que eu mais gosto ainda é a parte de poder criar umas imagens diferentes ali. Eu tenho muita habilidade de design, então eu uso a habilidade de texto para produzir as imagens, né? Mas tem um detalhe que é muito legal, de que eu já percebi comigo aqui durante alguns testes. Desculpa, gente. E até trabalhando mesmo. Às vezes, para a gente conseguir um resultado interessante, a gente precisa investir muito tempo para escrever um prompt. Num dos trabalhos aqui que eu estava fazendo, eu estava focado em usar o ChatGPT porque era um trabalho que eu precisava fazer meu, é algo pessoal, e eu queria testar direto no ChatGPT. O prompt que eu escrevi para ele foi 4 vezes maior do que o texto que ele gerou para mim. Ele gerou o texto para mim em menos de 1 minuto. Eu levei mais de hora para escrever o prompt
para ele. Escrevi o prompt, não dava certo, aí ajustava, testava de novo. Então, às vezes, a gente gasta muito tempo para escrever um prompt, para ele gerar um texto que é mais do mesmo e que é capaz da gente ter que mexer ainda. A verdade é que todo texto gerado pelo ChatGPT a gente deve ajustar. Tirar, copiar dali, colar para o blog ou para a rede social, o que for, não vai ser muito legal. Então, às vezes é melhor a gente parar, estudar o nosso processo e entender aonde encaixar a inteligência artificial do que querer colocar ela em todas as etapas e a gente demorar mais tempo para produzir. Sim. Né? A gente acaba deixando de fazer dinheiro, né, com uma tecnologia que está aí para ajudar a gente a fazer mais dinheiro. Né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Às vezes o nosso criativo está sendo usado para o lado errado. Minha criatividade está sendo usada para criar um prompt para o ChatGPT? Não, podia ser usado então para eu escrever logo o artigo. Né? Se eu quero escrever prompt para o ChatGPT, eu vou lá na GPT Store, crio os GPTs personalizados e coloco para vender. Vou monetizar. Vamos pensar um pouco dessa forma para poder encaixar bem o uso da inteligência artificial. Sim, com certeza. Até os comentários aqui, a Elis também está comentando. Tem algumas palavras que você lê e você já sabe que foi o ChatGPT que escreveu. Essa informação que ela deu aí é crucial. Né? Então, ChatGPT é o rei das palavras iguais. Ele usa a mesma palavra várias vezes no mesmo parágrafo de 10 linhas. E às vezes ele começa e termina o parágrafo falando a mesma coisa. É muito redundante. Então tem que tomar muito cuidado quando a gente faz um prompt. Quanto mais detalhado for o prompt, mais explicado, melhor. Né? Mas tem que ter esse cuidado, o momento exato, saber o que pedir, né? Pedir um texto sobre SEO centrado no usuário. Ele vai te dar um texto, mas eu quero um texto sobre SEO centrado no usuário, focado num público que vai comprar uma consultoria de SEO centrado no usuário, né? Detalhar, quanto mais você detalha, mais ele te entrega informação naquele sentido. Ele vai ser um pouco menos genérico. E se você colocar no prompt lá, não quero que use essa palavra, ele vai respeitar um pouco. Às vezes ele vai colocar a palavra, mas em algumas ele vai respeitar. Eu já fiz esse teste e funciona. Legal, legal. Essa parte de público, especificamente, entender as necessidades do público e tal, eu gosto de usar muito o Gemini para isso. Né? Porque ele tem ali um histórico de buscas do próprio Google, Google Trends, então realmente a gente acaba tendo ali uma base de dados muito grande e muito atualizada, né, sobre público-alvo, sobre persona, construção de personas e tudo mais. Né? Saber o momento certo de usar e qual a IA vai ser utilizada, né? Sim, exatamente. Tem até uma orientação, eu tenho um post no Instagram que eu coloquei, fiz um resumo de orientações da própria OpenAI, né? E uma das coisas que eles colocam é: fique com o melhor dos dois mundos. Tem ferramentas que são treinadas para ser melhores naquele ponto do que nas outras, né? Então, utilize cada ferramenta para que você consiga ter ali realmente a melhor entrega, né, do que elas podem fazer. Esse é o caminho. Exatamente. Legal. Ele está basicamente resumindo aqui para a galera: ChatGPT Briefing, Gemini público-alvo, Clarice Revisão, isso aí. Basicamente é você construir a sua estrutura de trabalho para poder criar. E em breve você vai poder usar a IA do Google dentro do Docs. Sim. A Microsoft já libera dentro do Word. Então facilita muito isso. Sim. Pensando aí também em outras coisas, né? Fugindo um pouco da área de conteúdo, mas no próprio Excel, no próprio Google Sheets, né? A gente tem ali. Photoshop. O Photoshop já está integrado ao Adobe Firefly, que é a IA da Adobe. Você manda inserir, você pega uma imagem e manda inserir outras imagens ali dentro e constrói a sua.
Sim, tem bastante coisa legal, tem muita ferramenta bacana que as pessoas ainda precisam conhecer, né, para não ficar dependente só do chat GPT, né? Ou também, como você falou, criar o nosso próprio assistente GPT ali dentro da É, loja, né, da GPT Store, o né? Aquilo ali é a maravilhoso. grande sacada é não ficar refém da inteligência artificial. Sim, Assim como tem uma galera refém de rede social, que se ela cai, para de vender, se você ficar dependente de inteligência artificial, a hora que ela cair ou acabar, seu negócio acaba também. Então a gente precisa tomar esse cuidado, né? Para não ficar refém a ponto de uma interrupção do serviço comprometer o trabalho. sim, com certeza. Dos conceitos aqui que você escreveu, você falou do cluster de conteúdo, né? Mas aqui tem um outro que me chamou a atenção, que é o content pruning. O que seria isso? Você consegue explicar pra gente? Esse é um conceito que ele tem a galera que curte e a galera que diz que não funciona, né? Mas Uhum. o content pruning, ele é um conceito aonde na tradução literal é a poda de conteúdo, né? Onde a gente faz uma auditoria de conteúdo no site. Isso serve para institucional, para blog, para qualquer coisa, tá? Com base na auditoria, né, que vai trazer informações para a gente das páginas que estão indexando melhor, as palavras-chave que levam para quais páginas, o fluxo de navegação que a gente pode encontrar no Google Analytics. Então, a partir dessas informações, dessa auditoria, que serve para a gente também, né, para trabalhar com content cluster, quando a gente está construindo uma estratégia de conteúdo, a gente precisa fazer essa auditoria, exceto quando está começando um projeto do zero, mas quando pega um projeto em andamento já, uma empresa que já tem um blog, um profissional, a gente precisa fazer isso. E é onde a gente identifica, esses conteúdos aqui não estão performando bem. Beleza. Estão no grupo da performance ruim. Ah, não, esses aqui são os que performam bem. Legal. Aí é onde a gente vai começar a olhar. O que performa mal? Por que ele está performando mal? Ah, porque é um conteúdo temporal. É um conteúdo que falava de algo lá de 2020. Tá, não tem necessidade dele estar aqui mais. Prazo de validade dele já foi. Ah, não, ele é um conteúdo atemporal, mas não está performando legal. Então vamos entender por quê. Vamos olhar a estrutura dele. Vamos olhar se o volume de conteúdo ali dentro está bom, se ele está adequado ao público. Se a gente entender que é um conteúdo que realmente pode ser melhorado e ganhar performance, a gente traz ele para ser lapidado. Aí, nesse momento, a gente não trabalha ainda. A gente só vai movendo ele. Um conteúdo que não estava performando, então esse aqui a gente pode melhorar. Esse aqui a gente vai descartar de vez. Depois que fizer isso, é uma análise. Esse conteúdo aqui, eu posso incorporar ele algum conteúdo que já performa bem, e aí eu faço um redirecionamento da URL. Ah, não, eu não posso incorporar, mas eu posso pegar esse conteúdo, expandir e fazer um link para ele dentro de uma das páginas que performa bem. Então aí a gente vai construindo todo o movimento de conteúdo. Isso Legal. é o content pruning, é a gente cortar aquilo que não performa, que é bom que se entenda que se o conteúdo não está performando bem, ele pode puxar os que estão performando bem para baixo. Um conteúdo que performa bem, ele não vai conseguir puxar com tanta força um conteúdo de performance ruim, mas o contrário pode acontecer. Então, o content pruning é para isso, para a gente analisar o que está com boa performance, o que não está, o que tem que ser cortado, e aí a gente tira, faz o redirecionamento certinho ali para dizer que o conteúdo foi removido. Se é um conteúdo que, vou remover esse aqui, mas tem alguma outra página no site que tem um conteúdo similar, que é melhor que ele, ao invés de simplesmente excluir a URL, a gente redireciona para a URL de um outro conteúdo que esteja ligado, né, associado a ele. Isso é uma prática muito comum em e-commerce, quando você faz uma oferta, né, Dia dos Pais, alguma coisa, cria as páginas, os produtos específicos, passou o Dia dos Pais, aquelas páginas vão parar de funcionar
mas as URLs vão continuar lá. Você redireciona elas para a URL do produto que está ali, mas dentro do fluxo normal de venda, né, fora de promoção. Então ela serve para fazer toda essa estruturação, né? Então a gente começa com a auditoria, depois a gente vai lá, faz planejamento e priorização, aí a gente vem para exclusão e reciclagem, e depois a gente faz um monitoramento de dados. Aí a gente faz uma nova auditoria e segue esse fluxo. Não é algo que a gente faz uma vez, mas a gente, dentro da estratégia, a gente faz de maneira periódica. Legal. Uma coisa que é interessante também, eu, né, prestei consultoria para uma empresa e aí eu, né, contratei aí uma especialista em SEO também. E uma das coisas que ela me mostrou fazendo, né, foi justamente pegar aqueles primeiros resultados do Google, ver aonde que eles estavam falhando, para que a gente pudesse corrigir isso nos nossos. Você pode falar um pouquinho disso? Vou falar sobre isso e vou usar um exemplo que eu estou passando com um cliente. E é exatamente nesse sentido. Eu já comentei aqui na live do cliente que desapareceu das pesquisas no Google. E o problema desse cliente é conteúdo. Toda a parte técnica está funcionando. Eu fui fazer a auditoria para ele. Mas aí eu fiz uma auditoria de SEO, não foi uma auditoria de conteúdo, né? E aí, dentro dessa auditoria, eu comecei a ficar intrigado com as coisas. Por que tudo estava perfeito, mas não indexava? Só que como não tinha sido eu que tinha produzido conteúdo, eu não estava analisando o conteúdo, estava analisando só a parte técnica. Aí eu fui analisar o conteúdo. E comecei a olhar, comparar e a achar alguns gargalos ali dentro. E aí eu fiz uma pesquisa. Peguei as palavras-chave de alguns conteúdos aleatórios, joguei no Google, comecei a comparar os resultados com o conteúdo que estava publicado no site. E eu comecei a ver que os conteúdos que estavam no Google não estavam tão bons assim, mas tinha mais informação do que no site do cliente. E eu orientei, vocês precisam formular. Vai ser a única forma da gente tentar recuperar essas posições na SERP. E dá para recuperar, porque eu já consegui fazer isso num outro site, que tinha cerca de 17 mil visitas por mês e veio a 0. A gente ajustou questões técnicas, ajustou questões de conteúdo. Hoje ele tem cerca de 8, 10 mil visitas por mês. Recuperou bem. Não recuperou total, mas já recuperou. E aí, qual é o caminho dentro desse cenário? Na hora de produzir o conteúdo, o ideal é que a gente olhe para a SERP, pegue os 5 primeiros resultados de busca ali, que são os mais relevantes para os usuários, os que mais recebem cliques aí no geral, e entenda o que tem naquele conteúdo ali que realmente não pode faltar no meu, o que não tem naquele conteúdo, mas que é essencial para o usuário, dentro do contexto, que eu tenho que colocar no meu. E é pensar nesse sentido. Criar um conteúdo mais completo do que o que está na primeira página da SERP. Quanto mais completo, mais autêntico e original for esse conteúdo que você criar ou atualizar, mais chance de competir pela primeira página você tem. Porque se o Google pega e compara 2 resultados, por exemplo, melhores práticas da engenharia de produção. Se ele compara 2 artigos e um só lista de maneira pontual ali 5, 6 práticas, e o outro fala dessas práticas, aí ele fala da engenharia de produção, dos benefícios dessas práticas ali para os processos da engenharia de produção, é lógico que esse artigo mais completo vai estar mais bem posicionado. E esse outro, dependendo do momento, o Google pode até parar de olhar para ele, porque ele pode entender que é só uma cópia, que não é um conteúdo relevante, né? Ele pode entrar lá no painel do Search Console, por exemplo, como detectado, mas não indexado, ou rastreado, mas não indexado. Né? Então, é importante a gente olhar para a concorrência para entender os gargalos. O que está faltando ali que eu posso entregar, né? Tudo muito nesse sentido, para que a gente tenha uma estrutura de conteúdo centrada no usuário, sem deixar de lado o SEO. Sim.
E até na parte técnica mesmo, né? Às vezes você vai olhar e aquele conteúdo que está lá nos 5 primeiros lugares, ele está com o nome das imagens faltando a palavra-chave, por exemplo. E é uma oportunidade para que a gente, né, coloque certo no nosso, né? Muitas pessoas não sabem, não têm, né, o conhecimento porque não são da área. Uhum, Mas as imagens são uma grande oportunidade de indexação. Você uhum, usar a, a palavra-chave no nome da imagem, né? E não é só usar a palavra-chave, é você descrever a imagem, né? Você colocar ali um nome que explique aquela imagem, te dá mais oportunidade ainda do que colocar lá. Se eu pegar a capa do meu livro e colocar só a capa SEO centrado no usuário, vai me dar algumas oportunidades. Mas se eu colocar livro, SEO centrado no usuário, otimização de conteúdo, eu começo a ganhar mais oportunidade de indexação da imagem. E na hora de inserir na página, se eu colocar na alt tag uma explicação sobre a imagem, porque a alt tag ela não é uma tag para SEO, é bom que fique claro, ela é uma tag de acessibilidade. Leitores de tela pegam a informação dessa tag e leem para quem tem dificuldade visual, baixa visão ou 0% de visão. Então, ele vai lá e lê. Então, mais importante do que você repetir o nome da imagem na alt tag é você descrever a imagem, porque vai te dar ainda mais oportunidade de indexação e vai tornar o seu conteúdo mais acessível para o usuário, que é um critério de indexação para o Google também. muito legal. Inclusive, isso vale para as redes sociais também, né? As redes, elas agora, Também. elas o campo de você colocar o alt text, né? Justamente para facilitar isso. Era um ponto que eu ia já E começar. com o Instagram abrindo a oportunidade do Google ler os arquivos, ele também vai indexar a imagem do Instagram nas buscas por imagem. Então, na hora Uhum, de subir uma imagem para o Instagram, é legal subir ela com o nome certinho. uhum, legal. Tem mais. Aí pode usar o chat GPT para fazer o alt tag da imagem? Pode, não tem problema. Nesse caso, não tem problema. Ele pode te ajudar. Aonde o chat GPT pode ser muito útil para criar os textos? Título, você dá uma, ó, minha palavra-chave é essa, o assunto é esse aqui. Me ajuda com sugestões de título. Me ajuda com sugestão de metadescrição, de resumo, de legenda para a imagem. Você pode subir a imagem e pedir para o próprio chat GPT e pedir para ele escrever uma legenda para aquela imagem. Uhum, Né? Sempre passando por revisão. Uma dica que eu vou deixar aqui, para quem gosta de usar o chat GPT para otimizar o processo. Depois que você escrever seu conteúdo todo, copia ele, cola para dentro do chat GPT e aí pede para o chat GPT, me sugira 5 títulos para esse artigo e 5 metadescrições. E aí complementa o prompt informando qual é a palavra-chave principal, né? Fala um pouco do público e vai ser feliz. Porque se você só falar para ele o artigo é assim, assim, assim e pedir sugestão de título, pode ficar muito vago. Então pega o que você escreveu e, sobe para o chat GPT. Lembrando que tudo que você sobe para lá fica armazenado na base de dados deles. Né? Então, se tiver informação confidencial, alguma coisa, é melhor não subir, para a gente evitar dor de cabeça. sim. Tem como nas opções, né, você desativar ali para treinar, né, a parte de treinar o algoritmo para o ChatGPT para outras pessoas, mas mesmo assim, Eu né, dados me confidenciais. arrisco a dizer que 99% das pessoas não desmarca essa opção. Eu sei, eu sei. É por isso que eu mostro nas palestras como faz, porque é importante. Né? Principalmente quando a gente vai trabalhar com gestão, com alguma outra coisa, né, que aí Na tem. análise de dados, principalmente. Sim, exatamente. Eu ia te perguntar justamente então da parte de acessibilidade mesmo para a gente fechar aqui e daqui a pouco soltar as surpresas aí para a galera. Existe uma questão na acessibilidade que a gente às vezes pensa muito no PCD tradicional, né?
deficiência visual, quem tem deficiência auditiva, né? Enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas também existe uma questão de acessibilidade para neuroatípicos, né? E aí eu estou falando de autistas, estou falando de TDAH, né? Enfim, estou falando de pessoas que tenham algum tipo de transtorno que está dentro de um espectro e que pode ou não ter um impacto sobre a forma como ela interpreta uma informação. Por exemplo, eu tenho 2 amigos, grandes profissionais nas áreas deles, que são autistas, e conversando com um deles uma vez, inclusive fez uma palestra, escreveu um artigo junto comigo sobre essa questão de acessibilidade. E o outro, conversando com ele falou, Diana, pensa a criança que ficava sem entender nada naqueles desenhos na televisão. O gato entra num cano, aí ele sai no formato do cano, ele vira uma gota, e ele não sei o que e tal, e ele não conseguia entender aquilo. Então, dependendo do grau do espectro autista, por exemplo, eles têm dificuldade com metáfora, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso também, né? De pensar na acessibilidade também. Como tornar isso mais didático, mais fácil de entender para pessoas que talvez tenham algum problema de interpretação. É difícil a gente fazer esse filtro, né? Igual a gente faz, por exemplo, a pessoa que tem baixa visão, a gente pode ter a opção de fundo escuro e fundo claro, alterar o contraste, mudar o tamanho da fonte, tem essas opções, né? Porque é algo que a pessoa entra ali, ela vai ter acesso, ou pelo leitor de tela, ou até visual mesmo, para mexer nisso. Mas quando é um fator mais psicológico, isso precisa vir lá atrás, no começo do projeto. Não, meu público tem pessoas dentro desse quadro, seja do espectro autista ou qualquer outra questão. Meu público tem. Então, beleza. Então a gente precisa pensar a questão de tom de voz, né? Comunicação, tanto visual quanto escrita. A gente precisa pensar nisso tudo. Não é o tipo de coisa que do nada você sai resolvendo. Se a pessoa acessou, você consegue usar a câmera dela para invadir a privacidade dela, saber se ela é autista ou o que for, e aí muda o texto na hora. Não tem como fazer isso, né? Não existe essa possibilidade. Então, é o tipo de análise que tem que ser feita no início do projeto. Das ferramentas. Como que eu vejo isso? Se a gente faz essa análise no início do projeto, pode ser algo muito frio, porque é mais fácil eu excluir essas pessoas do público do que eu investir um pouco mais de tempo para estruturar o meu projeto para atender esse público também, né? Então, falando de conteúdo, falando de SEO e acessibilidade nesse sentido, a minha orientação é: escreva da forma mais simples possível para o público. Se você quiser usar metáfora, você pode até usar a metáfora, mas pensa o seguinte, que não seja uma metáfora complexa, tem que ser algo simples de entender. Se você está escrevendo para advogados, tudo bem, você pode até ter um advogado autista, mas ele vai ter uma capacidade maior de interpretar uma metáfora do que um usuário autista, mas, digamos assim, de um público acadêmico, vamos supor que seja aluno do ensino médio, ou um blog que ajuda com questões de português, matemática. Então, você tem que pensar, tem que ser metáforas diferentes. Na dúvida, será que vai dar boa essa metáfora? Não usa. Entendeu? Acho que eu gosto de pensar o seguinte: o arroz com feijão bem feito pode dar mais resultado do que você querer estourar uma champanhe para cada conteúdo que cria, para cada página nova que coloca no ar. Né? A acessibilidade hoje vai muito além do PCD, como você falou, mas é um trabalho diário de identificando o público. O Google não vai te dar essa informação via Analytics, via Search Console. Você só vai conseguir ter resultado claro se a forma como você está estruturando a página e o conteúdo está funcionando para um público autista ou com qualquer outra variação aí
né, dentro desses quadros psicológicos, se você fizer teste de experiência do usuário, colocar esse usuário dentro de uma sala, fazer o teste monitorado para você poder entender, né? Uhum. Isso exige tempo, investimento financeiro para poder fazer, mas vai dar uma base de dados muito boa para poder trabalhar. Quem não Ferramentas tem o recurso, talvez opta podem. por ir no básico. Oi? Quem não tem o recurso, a opção é, vamos fazer o arroz com feijão muito bem feito, escrever o texto do jeito que a gente fala, da forma mais simples possível, de acordo com o nível do público, porque também não adianta escrever um texto muito simples para um público que é formado por advogados, por juízes. Tem que adequar, né? Então, pensar em todas essas questões. Eu acho que vai muito além da técnica e do que os livros falam. Eu acho que nesse aspecto do psicológico, das dificuldades psicológicas, né, para absorver o conteúdo e até o próprio para acessar mesmo as páginas, eu acho que isso é mais uma questão de feeling, né, e de sentimento do De experiência, né? que você ficar procurando num livro, nossa, como que eu faço isso aqui? Qual é a melhor técnica de UX para entregar algo bom para esse usuário? Eu acho que vai muito além disso. Uhum. Sim, sem dúvida. Inclusive, depois eu vou até colocar também tanto o artigo que eu escrevi junto com essa minha amiga autista, Débora, e vou buscar a palestra que ela deu sobre essa questão de acessibilidade para né, neuroatípicos, justamente para colocar aí como mais um conteúdo que complementa, né, esse nosso papo aqui. Eu acho que é um assunto que não é tão falado hoje e que é de extrema importância, né? Você tem pessoas que, como é um espectro, você realmente não tem muito como saber o quanto aquilo ali afeta a interpretação, a capacidade de interpretação da pessoa, né? A gente não tem literatura para isso hoje, né? É, O que a gente tem de literatura do nosso lado aqui, da tecnologia e tudo, não, não se aplica a esses casos. Meio que eles preferem ignorar. sim. E a gente fala tanto de inclusão e diversidade hoje, né? Então, eu vou pegar esses conteúdos e vou divulgar aí ao longo da semana. Bom, a gente tem algumas surpresas aí, não é, Jonathan? Então, para a galera que ficou com a gente aí até agora e quem vai pegar depois, tem umas surpresas aí que a gente preparou com a editora, com a Casa do Código, que é a publicadora dos meus livros na área de marketing e tecnologia. Então, eu acho que vocês vão gostar bastante. Então a gente tem aí um cupom de desconto de 12%, não é isso? Isso aí. Que está válido até o dia 4 de setembro. Isso serve Em todas as tanto para o livro físico quanto para o digital. bacana. Dentro E do site. lembrando que é só no site da editora, Uhum, tá? O livro também está disponível na Amazon, mas uhum. lá o cupom você não consegue comprar por cupom, você só consegue comprar o e-book na Amazon. Tá? Você também encontra o livro no Google Books também, mas o cupom mesmo só no site da editora, casadocódigo.com.br. Mas você pode acessar também o site do livro, seocentradonusuário.com.br. Lá você vai ter várias informações, vai ter o sumário completo dele lá para ver tudo que eu abordei nessa obra. São alguns anos compilados ali em mais ou menos uns 11 capítulos, se eu não estou enganado. Deixa eu conferir aqui. São 9 capítulos, uma caixa de ferramenta e bastante referência bibliográfica. Muito bom. Casadocódigo.com.br, né? Isso. E o código Esse do cupom, cupom? esse cupom é válido só para o meu livro, não é válido para outros livros da editora. Uhum. No post que vai sair O logo código, depois o cupom das regrinhas, o código é AISO12. ISO 12, AISO12. Só colocar esse código lá no checkout que já vai pegar o desconto. IASO 12.
Deixa eu conferir aqui, peraí, porque foi muito código essa semana. IASO 12. Aí. Então, deixa eu... E mais uma surpresinha para quem comprar o livro com o cupom, né? Isso, poucas pessoas vão ter acesso, tá? Um grupo no pré-lançamento do livro, um grupo no dia da live que a gente fez com a editora, e quem comprar, né, com esse código aqui na live vai participar de um webinar exclusivo comigo. Tá? Eu vou fazer um webinar sobre SEO centrado no usuário, onde a gente vai entrar mais a fundo em questões práticas, não só na teoria. A teoria está no livro ali, é um ponto de vista que eu defendo, trago algumas coisas práticas, mas eu vou entregar um webinar. Tá? Esse webinar vai ser exclusivo para quem comprar com esse cupom. E aí, passando esse prazo do dia 4 de setembro, eu já vou definir a data desse webinar e vou comunicar a todos vocês. A editora vai me enviar essas informações, os e-mails, e eu vou fazer o comunicado com datas, informações, tá? Então, custo zero para vocês que estão aí comprando, assistindo a live, comprar o livro, seja na versão física ou versão digital, né? E dependendo da quantidade de pessoas que a gente fechar, talvez ainda abra mais algumas vagas, mas essas vagas elas vão ser pagas, né? Mas vocês vão entrar com custo zero nesse webinar. Muito bom. E também tem o checklist que você falou hoje, né? Isso, eu estou preparando um checklist em cima do que eu falo no livro, né? Um checklist de SEO centrado no usuário, que a gente vai estar liberando aí nos próximos dias. Quem comprar o livro, eu vou enviar por e-mail o comunicado, né? Mas no geral eu vou postar nas minhas redes sociais, mais o LinkedIn até do que aqui no Instagram. Assim que sair, vou passar para a Diana também, para ela poder estar compartilhando com vocês aí. Então, se vocês não virem no meu perfil, com certeza vocês vão ver no dela, né, o link para poder estar baixando esse checklist que eu estou preparando para facilitar na hora de fazer uma análise de página ou uma análise de conteúdo, quais são os tópicos fundamentais para você ter noção se a sua página está alinhada com o usuário ou ela está alinhada só com o algoritmo. Então, ali a gente aborda um pouco de SEO técnico, configurações, né, conteúdo, SEO on-page. Tem um conjunto de informações muito relevantes ali que a gente precisa dar uma checada ali no detalhe e chegar no final do projeto com o checklist todo marcado para ter certeza de que ele vai atender tanto o usuário quanto o algoritmo. Maravilha. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Eu super curti o papo. Galera, eu vi bastante gente elogiando aqui, que foi uma verdadeira aula mesmo, também, né? Enfim. Vi gente fazendo as notas aqui, as anotações e tal, colocando aqui no chat. Enfim, você quer deixar alguma mensagem também final, assim, para encerramento, Jonathan? Bom, eu queria agradecer o convite, né, para poder estar compartilhando um pouquinho sobre esse tema que ainda não é tão difundido, né, mas como o Reis comentou na live que a gente fez com a editora, né, esse é o nosso desafio, conscientizar e educar o mercado para aquilo que realmente faz sentido, para aquilo que realmente gera valor para o público. Ele ainda falou, se Sim. você vender 10 milhões de cópias desse livro, a gente consegue educar o mercado. Que é um mercado grande, esse mercado de conteúdo, né? Mas o que eu quero deixar para vocês aqui não está nem no livro, nem está muito ligado ao SEO centrado no usuário, mas é para algo que está muito em alta agora e que faz uma diferença grande no processo de criação de conteúdo e nos resultados, que é a inteligência artificial. É muito fácil criar conteúdo com IA, mas também é muito fácil você perder relevância com esse conteúdo. Né?
Então, minha dica é: cuidado na hora de usar uma inteligência artificial para criar algo inteligente, algo que entregue valor para o usuário. Pensa no seu processo. Não importa se é design, se é conteúdo. Pensa no processo. Aonde você pode automatizar e aonde você precisa da sua capacidade humana ali, para você conseguir escrever algo que tem sentimento, né, emoção, que vai gerar empatia com o público. É combinar. É ser centrado no usuário, é técnica e empatia. Mas se a gente começar a colocar a inteligência artificial para cuidar de tudo, a gente vai ter só técnica e zero empatia. E se a gente tem zero empatia, é com o usuário e com o algoritmo. Então, cuidado na hora de usar a inteligência artificial. Ele é muito artificial para algo que precisa ser 100% humano, que gera conexão. Então, Diana tem muita coisa legal sobre inteligência artificial aí, nos campos diferentes que ela pode ser aplicada, né? Seja no marketing, no conteúdo, no SEO, na parte técnica, né? Tem muita coisa legal. Então, pensem bem nesse processo. Se vocês conseguirem criar um processo onde a inteligência artificial é apoio, se for dentro do trabalho de criação de conteúdo, otimização, né, para mecanismos de busca, com certeza vocês vão conseguir um resultado centrado no usuário. Então essa é a mensagem que eu quero deixar. Cuidado com o uso da inteligência artificial. Ela é muito boa, mas em determinado momento a gente precisa de algo mais humano do que artificial. Sim. Entendê-la como uma ferramenta que veio ajudar, né? Então, é isso, né? Eu acho que é uma excelente mensagem para fechar aqui. Bom, obrigada, pessoal, por acompanhar a gente aqui. Daqui a pouquinho eu posto, já vi que teve gente que já falou que comprou o livro aí já, e daqui a pouquinho eu já posto também a arte com as regras, né, e o código do cupom certinho para quem ainda não comprou, né? E é isso, quero agradecer muito a você, Jonathan, pela disponibilidade, pelo conteúdo que você sempre compartilha, né? Por todo esse trabalho que você faz. É sempre fantástico aprender com você, né? Enfim, então, obrigada e é isso. Obrigadão, gente. Boa semana. Até a próxima. Falou, gente. Tchau, tchau.